Como a rastreabilidade bovina vai qualificar a pecuária brasileira? A gente traz os detalhes para você na continuação dessa prosa, mas antes eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho e convide seus amigos para acompanhar também esse nosso canal. Se você puder, contribua com o nosso trabalho clicando no coraçãozinho, no Valeu! Tecnologia no campo. A rastreabilidade bovina é uma pauta da pecuária brasileira desde o ano 2022. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, essa tecnologia é um caminho sem volta que vai trazer ganhos sanitários para a bovinocultura brasileira, além de acesso a mercados e melhor gestão da atividade. Mas na prática, como esse mecanismo qualifica o mercado pecuário brasileiro? Quem responde é Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, em conversa com a coordenadora do Núcleo de Inteligência da CNA, Natália Fernandes. Secretário, você comentou sobre essa importância da rastreabilidade, essa visão que veio lá da experiência da Austrália, né? E antes, na nossa conversa, eu até ia falar. Acaba que muitas vezes dá a impressão de que a rastreabilidade é uma demanda do mercado, do setor, do consumidor. Mas a rastreabilidade nada mais é do que você ter dados mais precisamente sobre um detalhe ali do processo produtivo. E nesse caso, com foco em sanidade, eu ia falar sobre isso, né? Tem essa importância para o produtor, porque quando ele tem o coletivo, para ele conseguir identificar lá qual foi o animal ou o próprio trânsito do animal, é muito mais desafiador. E quando ele consegue fazer esse processo, eu ia só complementar que realmente ele consegue melhorar o seu processo de gestão. Ele vai ganhar com certeza em identificar outras coisas que nem estavam no radar ou que ele nem imaginava que ele conseguia fazer, né? E aí, por ter essas informações individuais dos animais, pode gerar insights e ele definir estratégias para o negócio dele que antes não estavam no radar, né? E aí ele vai aperfeiçoar o processo produtivo e melhorar a sanidade do rebanho. Inclusive, sobre esse aspecto, uma coisa conecta com a outra. Ao poder melhorar a sanidade do rebanho dele, ele consegue, inclusive, no sistema produtor, qualificar o mercado dele. Porque hoje é dificílimo você conseguir monetizar mercados que remuneram mais. Então, assim, eu produzo um boi, esse boi não quer usar antimicrobianos, não quer e atender a requisitos exportadores diferentes. Às vezes fica subjetivo, que ele não tem como comprovar, né? Com a rastreabilidade individual, você consegue estabelecer protocolos específicos e que monetizam por isso. Então você beneficia toda a cadeia até a ponta, especialmente a ponta. Hoje a grande reclamação que a gente escuta às vezes muito dos pecuaristas são muitos mercados premium, mas a remuneração dificilmente ou quase nunca chega até o pecuarista. Então, com a rastreabilidade individual, o pecuarista consegue se inserir nesse elo de monetização de mercados diferenciados. Isso é fato. Ele vai conseguir estar inserido nesse processo. Agora, a maneira de monetizar, o quanto monetizar, é a relação entre as partes. Para nós, Ministério, sempre foi um anseio ter rastreabilidade individual. Porque aí você consegue trabalhar muito focado nos programas de tuberculose, de brucelose, no programa de febre aftosa. Então, isso para nós, sempre como mecanismo de saúde animal, para o Ministério sempre foi um desejo ter a rastreabilidade individual para isso, para que a gente melhore a saúde do rebanho. Acabou o programa de febre aftosa com vacinação, sem vacinação, e agora? Qual o próximo desafio da pecuária? Para nós, o Ministério da Agricultura, tuberculose e brucelose. Nós precisamos avançar, que não depende só de rastreabilidade individual, tá, Natália? A gente sabe que tem a questão da indenização dos animais e etc., mas o grande desafio que se implementa é garantir o status sanitário relativo à aftosa, mas que ocorre no rebanho brasileiro passa a ser tuberculose e brucelose. E a gente precisa, através da rastreabilidade individual, endereçar esse assunto, que vai beneficiar tanto a cadeia de pecuária, como também, e às vezes até mais, a cadeia de leite. Aproveitando, eu ia fazer uma pergunta do comitê gestor, mas você falou de pecuária de corte e leite, e a gente tem os bubalinos aqui no mesmo plano, né? Sim. E não é tão comum a gente ouvir no setor sobre bubalinos no Brasil. Então fica mais como um esclarecimento de uma curiosidade do porquê que os bubalinos estão inseridos e a relevância disso também para bubalinos dentro do programa. Perfeito. A gente fala muito sempre de boi, e às vezes muito só pecuária, esquecendo da parte de pecuária de corte e esquecendo da de leite, e ainda tem os búfalos, que eles
não tinha como implementar um processo desse e excluí-los do processo, ainda que eles sejam, comparativamente, o elo de menor potência econômica do processo. Mas o que nós dissemos aqui e discutimos e falamos dos benefícios para corte e leite são igualmente válidos para búfalo. Igualmente válidos. Ainda que ele represente uma potência econômica menor, mas é por isso que ele está incluído. Ele não poderia estar de fora e ele, apesar de ser menor, ser mais localizado, tem no Pará e outras regiões, mas ele é importantíssimo para você potencializar essa cadeia. Essa cadeia ainda não atingiu o seu potencial máximo de exploração econômica no Brasil, ainda tem alguns desafios, mas ela já vai poder crescer com essa rastreabilidade, fortalecendo a cadeia. Interessante. Voltando então para o comitê gestor, tem esses 2 anos de implementação do sistema, o comitê gestor já estará ativo, né? E como você comentou, é um canal, é um espaço ali para monitorar e também talvez algumas definições ainda sejam feitas no comitê. Só pontuar que há muito tempo a CNA tem discutido dentro da Comissão Nacional, né, de Pecuária, de corte principalmente, qual o melhor processo, ouvir os produtores, e acredito que esse comitê vai continuar sendo um espaço para que a realidade do campo e de outros elos da cadeia possam estar ali, porque a gente falar em 8 anos já do rebanho todo com identificação individual, sistema implementado em 2 anos, a gente sabe que sistema implementado não significa que ele está redondo, né? Vai se aprender ainda com o sistema. Então, muita coisa ainda precisa ser trabalhada no comitê. Aí eu queria entender um pouco mais o que se espera desse comitê e da participação de representantes dentro dele para definições que ainda não estão no plano, mas que vão vir por esse comitê. Olha, o comitê tem essa função mesmo, monitorar e fazer eventualmente definições e ajustes para a execução do plano, até o final. E eu sempre disse desde o início, se o pecuarista não sentar à mesa, através da CNA, sentar à mesa, e ele entende a necessidade da rastreabilidade individual e trazer a sua demanda e sua abordagem, o plano não avança, como não avançou no passado. Não tem como avançar se a CNA, se o pecuarista não participar do processo. É ele que inicia todo o processo. O processo acaba no frigorífico, no exportador, mas é com ele que começa o processo. Por isso que a gente tem que, é elo fundamental do sucesso, é o pecuarista engajar no processo, entender, e o Ministério, com todos os elos, entender os tempos necessários de implantação, as dificuldades, o que é mais difícil, qual cadeia tem mais dificuldade, qual região tem mais dificuldade. Você precisa, é um processo inclusivo, tá? O processo de rastreabilidade individual é um processo que você trabalha para, como eu faço para incluir todo mundo, não é um processo que você quer excluir. Senão você acaba tendo um desafio ali, né? Que alguém vai ter que fazer o que não quer. Exatamente. E apesar de que, e aí a gente sempre comenta, eu falo, mas o plano não é voluntário, é compulsório. Sim, ele é compulsório porque nas últimas tentativas, a gente sempre tem que lembrar disso, não funcionou. E dada a nossa cultura de produção, nossa cultura até de Brasil, se não tiver etapas compulsórias, é difícil de você forçar todo mundo a entrar no processo. Aí quem entra acaba desmotivando e acaba desestruturando. E as últimas 2 tentativas, que o que a gente aprendeu do passado é que, se não fosse compulsório, mas com etapas compulsórias razoáveis, você não teria o ingresso de todo mundo no sistema. Então, dito isso, a CNA é o grande elo que nos ajudou e que trouxe a discussão a bons termos. Eu comento isso que, no final da discussão, Natália, do Plano Nacional de Rastreabilidade Individual, nós só tínhamos uma unanimidade, que ninguém foi contemplado sobre o que queria exatamente quando sentou à mesa. O Ministério tinha uma visão sobre como gostaria, diferentes elos da indústria, outra visão, a CNA, outra visão. Nós trouxemos todos e falamos o que é possível executar. É possível ter uma rastreabilidade individual? Primeira pergunta, é possível? É. Então esse é o primeiro objetivo. Quanto tempo? Como? Quando? E aí nós fomos consensuando. Esse é um exercício do que eu falo do que o consenso da cadeia do que é possível para a realidade brasileira. E Goulart, pelo lado do produtor, a gente ainda ouve muitas dúvidas, você já esclareceu uma no início, que é não precisa começar agora, né, o processo de identificação, mas só daqui 2 anos, mas tem uma outra em relação a como que vai ser a solicitação dessa identificação, o que eu, produtor, vou ter que fazer para identificar como que vai ser controlada essa movimentação do bovinos. Então,
como... Eu queria que você falasse um pouco sobre esses detalhes aí, Esse- para que todos fiquem mais tranquilos e tenham uma visão melhor do que vem à frente. Tipo, que tipo de brinco, como que vai ser a identificação. Os tipos de brincos já estão definidos. O comitê gestor pode identificar novas tecnologias. Essa é uma questão muito interessante. Nós desenhamos um plano em que ele é inclusive nos mecanismos de identificação, para que a gente não tivesse um mecanismo de identificação travado e só com ele e ele não fosse aberto para todo mundo. Até porque, desculpa, em 8 anos, falando em tecnologia, é muito provável que surjam outras tecnologias, Sim. né? Então, o que a gente queria com isso? Ter um mecanismo com um sistema de rastreabilidade, com mecanismos diferentes, brinco, do chapinha, eletrônico, bottom, mas que também comportasse novas tecnologias desenvolvidas, que passam por devida homologação para garantir a performance de identificação, de ser durável, de ser capaz de ler, de você ter índice de perdas dentro do limite estabelecido. Agora, essa é a pergunta que o comitê gestor precisa nesses 2 anos trabalhar, que é aquilo que eu tinha comentado. A pergunta é, como que a solicitação vai ser só no Ministério da Agricultura? Vai ser só no órgão de defesa? A CNA vai se responsabilizar disso através das federações? Esse é um mecanismo aberto e flexível e que a gente vai trabalhar conjuntamente. Aí já tem os elementos, código 076, tudo isso já está pronto. Agora, como vai distribuir e solicitar faz parte da estratégia de como a gente vai ofertar o brinco ao produtor. Como é que esse brinco chega até ele e quanto que vai custar, quem que vai pagar as primeiras rodadas de implementação. Essa é a estratégia que a gente quer trabalhar com o setor privado para que possa induzir o produtor. Sempre lembrando, eu sempre comentei isso durante a discussão do grupo. Quanto mais fácil for, quanto mais simples for para o produtor ter acesso ao elemento de identificação, maior e melhor será a adoção dele no campo. Isso é o foco do processo. Nós vamos ter que trabalhar várias mãos para garantir de que o acesso ao brinco seja o mais barato possível e o mais fácil possível, desde o grande produtor até o pequeno, de pecuária e de leite, para que ele não se sinta constrangido ou diga assim, olha, não dá, eu não consigo, não é acessível, eu não consigo, na minha região não tem, demora demais. Você tem que tirar tudo isso do processo. E isso é uma questão que eu imagino que não dependerá somente de uma instituição, ou só do governo federal, estadual, pecuarista. Eu acho que isso vai demandar um esforço coletivo de todos os elos da cadeia. Um desafio grande, né? E a continuação dessa prosa você acompanha no nosso canal ou no site. Carlos Goulart, em conversa com Natália Fernandes, projeta em quanto tempo todo o rebanho brasileiro estará rastreado. Deus te faz rico de todas as maneiras, de forma que você possa ser generoso em todas as ocasiões, o que resultará em ação de graças a Deus. Deus não te abençoa para que você seja ganancioso. Ele te abençoa para que você seja generoso. Você doa e Deus dá de volta para você, de forma que você possa doar mais e Ele possa dar mais de volta para você, e assim por diante. Deus não te dá coisas para que você possa acumular. Quando você deixa de lado o que está em sua mão, ela fica vazia para receber maiores bênçãos de Deus. Mas como eu disse antes, a doação de Deus para você é baseada em sua atitude. É por isso que é tão importante viver com uma atitude de gratidão. A Bíblia diz, porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está em necessidade, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 2 Coríntios 9:12. Quando você doa, você está realizando um serviço. Servir e doar é a mesma coisa. São duas ações de amor. Você não pode amar sem servir e doar. E a melhor parte é, seu serviço leva a expressões de ação de graças a Deus. Separe um momento para orar e expressar sua gratidão a Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda
acordado de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.